Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso penúltimo encontro desse livro, do volume 1 da Terezinha, Iniciação ao Espiritismo. E desde que a gente começou foi uma jornada, e é entender alguns conceitos básicos que muitas vezes a gente vê dentro das palestras, das exposições espíritas, mas que a gente precisava de dar uma embasada melhor para entendermos a natureza daquilo que a gente ouve. Foram até aqui muitos temas provocadores, e hoje e na semana que vem, nós vamos estudar 3 parábolas. Parábolas essas que estão dentro dos evangelhos e que a dona Terezinha escolhe fazer aí esse encerramento do livro dela a partir dessas parábolas. Então, para a gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Senhor, obrigado por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela encarnação que nos é possível e por ter a sua bondade manifesta pelo cuidado para conosco e com todos os nossos irmãos desencarnados. Senhor, que o Senhor envie para perto de nós os nossos amigos espirituais, para que possam nos ajudar neste trabalho. Que neste momento sejamos nós amparados por esses espíritos e assim nos tornarmos um grande canal de luz para todos aqueles que necessitarem. Mestre, agradecemos ao trabalho e por esta manhã, que assim seja. Pessoal, a gente vai iniciar o capítulo 35 com a parábola do semeador. É interessante a gente pensar na parábola do semeador, porque é uma parábola que a gente vê muitas exposições sobre ela. A gente vê uma grande forma de interpretação e de conhecimento a partir dela. Só que a dona Terezinha, ela tem uma forma muito peculiar de falar sobre as parábolas de Jesus, porque ela destrincha quase que um miudinho, para quem conhece o miudinho lá, que é aquela forma de leitura e entendimento dos textos do Evangelho e do Novo Testamento em geral, que o Espiritismo tem, sobre essas parábolas. Então a gente vai iniciar lendo essa parábola que está lá no Evangelho de Mateus. E hoje, gente, eu pensei de fazer uma forma diferente. Nós vamos lendo e estudando juntos o, o texto da Terezinha, porque ela tem alguns detalhes que eu achei mais legal de fazer assim dessa vez. A parábola. Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por um, 60 por um e 30 por um. Mateus, capítulo 13, mas essa parábola também está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Então, vamos começar a dar uma refletida
sobre essa parábola do semeador. Eu acho que ela já é interessante quando a gente pega e a lê simplesmente como a gente acabou de fazer, e a gente tem três correspondências do mesmo texto nos evangelhos. E a parábola do semeador só não está escrita no evangelho de João. Mas por que isso? Quando a gente vai estudar um pouco mais profundamente sobre a história dos evangelhos, a comunidade para a qual ele foi escrita, qual era a finalidade do autor quando escrevia o evangelho, como que ele foi se construindo ao longo do tempo, porque não foi o evangelista João sentou e começou a escrever, não foi assim. Falou, nossa, vou escrever um pequeno livro aqui. Não, ele é uma construção ao longo de muito tempo. Mas a narrativa de Mateus, por exemplo, ela tem uma finalidade de levar a mensagem do Cristo aos não-judeus, aos judeus, para que, entendendo que Jesus era o Messias aguardado, entendesse os seus ensinamentos como aquele que viria para instalar a boa nova, que viria para nos instruir na consolidação do reino dos céus aqui na terra. Então, tinha um processo de provar que Jesus era o Cristo, entendê-lo como cumpridor das profecias e colocá-lo no lugar de Cristo, né? Dar a ele essa a ocupação desse lugar dentro do processo de fé dos judeus. Mas João não tem essa preocupação. João nos fala muito mais do aspecto espiritual, da comunhão para com Jesus. E João, é importante a gente falar isso, João é o único evangelista que não tem a parábola do semeador nos seus evangelhos. E eu fico torcendo para um dia a gente conseguir fazer uma leitura do Novo Testamento juntos, pegar a Bíblia e ir destrinchando ela, para a gente entender um tudo mais aprofundado sobre a ótica da doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos ilumina, porque é maravilhosa. E aí, a gente vai para a explicação da Teresinha. Ela coloca assim, sua explicação. O semeador é evidente, é Jesus. E ele mesmo explicou aos discípulos o sentido desta palavra. Então vamos começar a refletir aí. Jesus é o grande semeador. E quando a gente vai fazer um plantio de sementes, existe uma finalidade, que é nos saciarmos do alimento que a gente semeia. Então, para a gente que é de uma cidade pequena, não sei a realidade de vocês, quando a gente vai fazer uma horta, por exemplo, a gente faz a semeadura primeiro. Então, a gente semeia cenoura, semeia beterraba, semeia. A gente compra os pacotinhos de semente, mas a gente tem uma finalidade por detrás daquela sementeira. Qual que é a grande finalidade de cada um de nós quando a gente lê e a gente estuda a mensagem do Cristo? Porque se ele é o grande semeador, ele está jogando esta semente para uma finalidade. E aí a gente vai entender. Ela coloca assim: a semente é a palavra do reino, ou seja, o ensino espiritual. Então, vamos lá. Se eu estou plantando semente de cenoura, eu não posso querer colher beterraba.
eu vou ter que querer colher cenoura. A semente, ela é bem escolhida, porque ela tem que ser uma semente fértil, ela tem que ser uma semente que vai me propiciar chegar ao objetivo do plantio. E ela tem que ter uma finalidade, ou seja, saciar minha fome. Quando Jesus semeia a palavra do reino, ou seja, o ensino espiritual, ele já começa a querer nos dizer que está nos dando a oportunidade de preencher os vazios da nossa alma a partir daquilo que ele inaugura, um novo tempo, um tempo de comunhão com Deus, um tempo onde a boa nova se estabelece e as verdades espirituais florescem. Porque em Jesus nós temos o desacortinar da vida espiritual. Porque ela sempre permeou as relações humanas, mas sempre de uma forma velada. Jesus começa a escancarar. E aí o Espiritismo acaba de romper com essa cortina de vez, né? O Espiritismo é justamente, eu falo que trazer de forma muito clara a interferência do mundo espiritual no mundo físico, a relação que nós temos entre essas duas realidades. Mas quando Jesus ele é o semeador, ele toma a posição de oferecer para nós uma realidade diferente. Agora, o ensino espiritual, ele não engloba parcialidade. Como assim? O ensino espiritual de Jesus, ele é um estudo amplo. Ele não é somente a questão de uma comunicação com o espírito desencarnado. O conhecimento do ensino espiritual de Jesus passa por conduta moral, por reforma íntima, por conceitos do evangelho, pela inauguração de um novo tempo, que a gente fala, mas é um novo tempo de pensamento. É uma nova forma de ser e estar no mundo. Não é simplesmente um marco temporal que diz para a gente um antes de Cristo e depois de Cristo. Não é igual a gente usa no nosso calendário. Depois ela fala que o solo são os que ouvem, ou seja, a mente dos que recebem os ensinamentos. Os solos são diferentes porque as pessoas não são iguais. Cada uma está em determinado grau evolutivo. Tem seu próprio modo de pensar, sentir e agir. Vejamos a seguir os tipos de solos colocados por Jesus na parábola. Eles retratam as atitudes mais usuais das pessoas ao receberem o ensino, a mensagem espiritual. Então vamos lá. Antes da gente entrar na diferenciação dos tipos de solo, que somos nós, vamos entender aquilo que Teresinha traz? Ela já deixa muito claro que o solo, onde a mesma semente é jogada, ou seja, o conhecimento da vida espiritual é jogado, as sementes são iguais, ou seja, a semente que veio para Murilo não é diferente da do Célio, da Jeane, da Betânia e da Angélica. Todo mundo recebeu igual. Agora, cada um de nós vai acolher esta semente de uma forma. E aí a gente já começa a questionar. Porque tem hora que a gente para na vida e vai se perguntando se a gente realmente recebeu igual. Fica parecendo que a Jeane pode ter recebido mais. Eu recebi menos. A Betânia está até esbanjando o conhecimento espiritual. O Célio nem se fala. A Angélica pode até fingir que não tem, mas ela tem demais. Mas será que é assim mesmo? Será que as oportunidades de conhecimento da vida espiritual não são realmente iguais? Porque Jesus não tem preferidos.
Jesus, ele é o governador espiritual do nosso planeta, entendendo que Deus criou a tudo e todos da mesma forma. Simples, ignorantes, propensos ao desenvolvimento. Ponto. Então, entender as diferenças de cada um e acolher as diferenças de cada um é a base para a fraternidade que requer respeito. Entendendo que nas diferenças, por mais incômodas que elas sejam, porque elas incomodam, são essas diferenças que vão nos dar a capacidade de entender o nosso irmão. De mesmo não concordando, nos fazermos fraternos. E dando a liberdade do nosso irmão e nós mesmos assumirmos o nosso lugar dentro da vida evolutiva do espírito. Porque um ou outro pode já ter criado mais ou menos consciência diante do ensinamento evangélico. Então, deixar com que o outro expresse a sua realidade e eu a minha é libertador. Dar ao outro a liberdade de ser, pensar, agir de acordo com as verdades dele é libertador. E sentir essa liberdade, para a gente, é um grande diferencial. Então, aí a gente passa para os tipos de solos que recebem a mensagem espiritual. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, gente? Fique à vontade. Todo mundo caladinho hoje? Então, vamos lá. As primeiras sementes caem à beira do caminho. Olha o que ela fala. É um solo muito pesado, duro, pouco permeável à penetração das sementes. Jesus diz que assim são os que não entendem os ensinamentos ministrados. Não entendem porque se interessam pelas coisas da alma. Não lhes dão atenção nem valor. Ouvem, mas as ideias sublimes ficam por fora da sua mente. Não lhes penetram na alma. E o que acontece então? As aves comem. O maligno, o símbolo de tudo. Pô, gente, desculpa. O maligno, símbolo de tudo que é inferior, vem e arranca o que foi semeado do seu coração, pelas próprias tendências inferiores ou insuflados por maus espíritos. Outros pensamentos surgem na mente da pessoa e a ocupam, apagando nela a ideia sublime que ali não chegou a penetrar. Não pensam mais a respeito, esquecem completamente. Eu achei essa parte, assim, maravilhosa. Não sei vocês se têm o hábito, mas aqui em Esmeraldas tem muito isso. Por exemplo, tem uma estrada. Do lado, principalmente a gente indo para a zona mais rural, parece que já tem até o trilho por onde as pessoas passam. E ali o solo é duro, parece que alguém chegou ali até a varrer, para deixar na terra mesmo, de tão compactada que a terra fica, porque as pessoas vão ali passando. Vai criando trilhozinho, já que é ali por onde a gente caminha. Quando essa semente cai à beira da estrada, é nesse solo impenetrável. Normalmente, quando chove, ali vira uma enxurrada, a água não penetra. Então, são aqueles que não entendem os ensinamentos do Cristo. Jesus joga para essas pessoas a semente, o conhecimento espiritual, para que isso germine e transforme a pessoa. E o que a pessoa que representa esse solo à beira do caminho faz? Não se deixa ser penetrado.
O ensinamento, ele toca e é varrido. Então, é como se nós fôssemos à casa espírita, escutássemos uma exposição e chegasse lá, a gente estivesse pensando em milhões de outras coisas e nunca prestando atenção. O ensinamento nos tocou, mas ele não penetrou. Quando ele não penetra, ele fica naquela superficialidade. O que acontece com o conhecimento da vida espiritual? Ele é, então, como uma semente dada de alimento a outro ser. Então, quando na beira do caminho tem uma semente, os pássaros vão lá e alimentam-se dela. Quando o conhecimento espiritual está em nossa vida, mas não somente nos toca de forma superficial e não penetra a nossa alma, quem são esses pássaros que utilizam desse conhecimento espiritual? E ela, na interpretação da Dona Terezinha, ela coloca sobre o maligno. Não o maligno somente do outro, o meu. Eu começo a justificar os meus erros a partir de uma demanda espiritual. Por exemplo, eu estou com muita birra de uma pessoa. E aí vem a pior desculpa que um espírita pode utilizar. Não dou conta, vou deixar para a próxima encarnação. Você sabe que reencarnação existe? Você sabe que existe a necessidade de reavaliar a conduta? Existe a urgência de nos fazermos fraternos? E a gente simplesmente diz que vai deixar para a próxima encarnação. Gente, nós nem sabemos aonde vai ser nossa próxima encarnação. Nem quando será nossa próxima encarnação. Então vamos aproveitar. Não vamos desvirtuar o conhecimento espírita, que é para fomentar o progresso. Mas não utilizar ele para escamotear, né, para esconder as minhas imperfeições. Então, isso é quando eu utilizo com o mal que há em mim. E quando eu sou influenciado, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, com outros espíritos ainda não despertos para o bem, que estão ali na erraticidade, eles também podem me influenciar a fazer a deturpação dessa semente e utilizá-la de forma indevida. Porque ele coloca assim, porque essas tendências inferiores podem ser insufladas pelos maus espíritos. Então, vamos falar assim, a gente chega a ter um conhecimento da doutrina, a gente entende um pouco mais do evangelho, só que a nossa sintonia com o plano espiritual nos liga a esses espíritos inferiores. E é como se apagasse o conhecimento que nós temos. Porque se a gente se relaciona com espíritos de mesma sintonia e afinidade, na hora que nós estamos em comunhão, em troca de energias, e eles estão me influenciando, olha, um espírito sem discernimento, sem luz, ele não quer que eu me lembre daquilo que pode romper a nossa sintonia, que é a mensagem do Evangelho. Então, parece que a gente nunca ouviu aquilo. E aí a gente pode já começar a refletir. Será que hoje nós somos qual tipo de terreno que cai essa mensagem do Cristo? Será que, por hora, eu estou como essa semente, eu estou como essa estrada, esse terreno, à beira do caminho? Mas aí ela continua no chão pedregoso. É o segundo tipo de solo que Jesus coloca lá no Evangelho. Neste solo, havia terra entre as pedras, mas era muito pouca, sem poder aprofundar as raízes. A semente nasceu logo. Jesus diz que são os que acolhem a palavra com alegria, mostram entusiasmo ao receber a mensagem, mas é um interesse superficial, tanto assim que logo que o sol nasce, queimou-se. Sobrevivendo, sobrevindo, desculpa, é, só assim, sobrevindo uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda.
Se acontece qualquer dificuldade, dores, enfermidades, problemas financeiros, ou se tiver de enfrentar qualquer prejuízo em seus interesses ou sofrer hostilidades, a pessoa logo desanima do bem, deserta do serviço, renega a mensagem. Ô, gente, esse para mim, chão pedregoso, é um dos mais complexos. Quando Jesus fala que algumas sementes são jogadas em terras, em um chão pedregoso, quem conhece aí aqueles passeios, ou antes as pessoas punham no quintal, que parece um tanto de bloco, né, como se fosse um calçamento. Aí no meio de um bloco com o outro ali de concreto, sempre nasce um matinho. Por quê? Porque é fácil. Porque tem uma superfície muito pequena. Brotar ali é simples. Mas daqui a pouco morre. Porque o sol queima. Porque a raiz não tem profundidade. Porque ela não suporta o calor. Então, assim somos nós quando tocados pelo Evangelho. Às vezes, o nosso entusiasmo quando a gente conhece a vida espiritual é tão grande, gente, que a gente vira fanático. Eu falo que todo mundo que é espírita provavelmente passou por essa parte. Quando a gente descobre a comunicação de um espírito desencarnado, quando a gente lê o primeiro livro espírita, a gente começa a comer livro espírita. Depois de 10 anos de doutrina, você já está pensando, ai meu Deus, eu tenho que ler? Você quer ir em toda reunião, assistir todas as palestras, depois que você ir uma vez por semana, parece que você tem que ir arrastado. Por quê? Porque parece que a gente é fogo na palha. Pega, esquenta de uma vez e morre. É isso, João Pedregoso. Porque o primeiro momento é de entusiasmo, é de alegria. Mas quando a gente começa a sofrer algum tipo de dificuldade, como o calor do sol, a gente cessa o nosso trabalho de conhecimento da vida espiritual. Então, nós estamos lá na casa espírita, somos tarefeiros da campanha do quilo, o sol está quente, eu já não vou. Está muito calor. Eu faço um compromisso, vou assistir, vou ser hoje passista lá na casa, está na minha escala lá. Mas, nossa, hoje eu estou tão desanimado, eu não vou. E aí a gente pode pensar isso para tudo na vida. Não é só para tarefa espírita. Só que a Terezinha coloca uma expressão que ela me chama muita atenção. Quando as dificuldades vêm sobre a tarefa, é mais fácil nos deixar queimar e fazer essa semente morrer. O que é essa que eu fiquei refletindo? Quando a gente engaja na doutrina, o que não falta é gente para criticar. É gente para criticar. Parece que você está fanático, você está ajudando demais. Aí a família começa, nossa, você faz mais no centro do que faz em casa. Aí seu amigo diz, não, mas você hoje está muito chato. Por que você não quer beber mais comigo e ir para o churrasco todo sábado? Porque toda sexta, porque sábado de manhã vocês têm 8 horas uma reunião de estudo. E aí, gente, andar na contramão do mundo é complexo. Não quer dizer que não vale a pena. Mas também falar e romantizar falando que é simples, não, não é. Mas o que que a gente vai fazer com as dificuldades que apontam no nosso caminho? A gente pode queimar ou a gente pode aprofundar raízes. Mas para aprofundar raízes, eu não posso ser o chão pedregoso, porque ele não suporta. Eu vou ter que transformar o meu tipo de solo para que a semente do Cristo não morra. E aí vem um novo esforço, tirar as pedras e arear, né, essa terra para que seja possível a semente penetrar. Então, se acontecem as dificuldades, e ela coloca até assim, dores, enfermidades, problemas financeiros, a gente renega essa mensagem. Há um tempo atrás,
uma pessoa muito querida, profunda conhecedora da doutrina espírita, passou por um momento muito difícil. E aí eu escutei dela assim: olha, não quero ser espírita. E que arrependimento de ser espírita. Falei, ué, mas por quê? Ela falou assim, porque a ignorância às vezes é mais fácil de suportar. Porque me abrir para o conhecimento da vida espiritual me obriga a uma postura que agora não é a que eu quero ter, mas é a que eu tenho que ter. Mas querer, eu quero explodir. Dever, eu não devo. E diz ela que o tempo inteiro ficava duas frases na cabeça dela. A primeira, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nas cartas de Paulo. E a outra de Abigail, quando fala no livro, no Emmanuel. Ai, gente. No livro Paulo Estevam mesmo, de Emmanuel. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ela falou que essas duas frases, né? Ficou martelando. Renúncia. Oi? O livro Renúncia. Ah, não renúncia? Ah, que bom que você lembrou aí, ó, me corrigiu. Obrigado, Diana. Ah, Porque, não. Abigail é no livro do Paulo Estevam, né? então é Paulo Estevam. Isso. Que no Paulo Estevam tem essa frase lá. Ô, gente, você imagina, aqui quem é mais do interior sabe. Às vezes deixou o terreno bonitinho para plantar. Passa um tiquinho de tempo, você tem que ir lá e dar manutenção. Porque um terreno fértil pode se tornar infértil. E aí? Ela era um excelente terreno. Diante de uma grande dificuldade, ela começou a tender a ir para outro tipo de terreno. E eu falo que essas duas frases devem ter sido os mentores dela falando na cabeça dela o dia inteiro. Para ela refletir, para ela pensar, até ela tomar coragem de se refazer enquanto terreno que recebe essa mensagem do Cristo. Porque tem um terceiro tipo de terreno. É o terreno que recebe a semente da vida espiritual, mas lá está cheia de espinhos. No solo, a terra em condição de fazer a semente germinar, pois ali até já nasceu alguma coisa, a planta do espinheiro. Simboliza aqueles que sabem ouvir a mensagem e têm condição espiritual para entendê-la. Mas os espinhos, cuidados do mundo, sedução das riquezas, múltiplas concupiscências, ou seja, os interesses e atividades inferiores, também cresceram e a sufocaram, tornando-na infrutuosa. Ocupam-na de tal modo que ela nada produz de bom, conforme o que já sabe e se entende das coisas espirituais. Então, o terreno que tem os espinheiros, ele não é um terreno ruim, é um terreno bom. Tanto é que ele já produz um tipo de vida. O problema é o seguinte: nós somos esse terreno. E da mesma forma que pode brotar em nós uma consciência espiritual cada dia melhor, também nós temos as nossas dificuldades morais e espirituais. Retirar os espinheiros e fazer com que as boas consciências que o Evangelho nos dá ganhem espaço é a nossa tarefa para a manutenção da semente que Jesus levou. Porém, a gente precisa refletir. Quais são as nossas dificuldades para que a gente faça sobrepor sobre o bom ensinamento espiritual as nossas dificuldades. Então, o que está acontecendo que me faz ter menos consciência de vida espiritual do que eu sou capaz de ter? O que está fazendo em mim
acontecer que me faz ter uma maior tendência a deixar esses espinheiros da minha vida tomarem conta do meu espaço interior. Porque depois que eu identifico, eu consigo olhar para aquilo com carinho. Falava, olha, até aqui você foi importante, mas não quero mais você em minha vida. Sou capaz de agora continuar sem esse defeito, sem essa dificuldade. Bora para frente. Então a gente vai ter que olhar com muito carinho para as nossas próprias vidas. Porque às vezes é fácil descobrir o espinheiro da vida do outro, dar a receita para o outro, retirar esses espinheiros. Mas é tão difícil para a gente. Até porque, gente, vocês já mexeram com planta com espinho? Quem já mexeu vai saber. Toda vez que a gente vai mexer nela, a gente machuca. A gente arranha. Você pode colocar luva, você pode colocar o que você quiser, você vai arranhar. Pouco ou muito você vai. Por quê? Porque o espinho está ali para se defender. Para não deixar com que aquela planta morra. Assim também é na vida espiritual. Quando a gente se propõe a tirar os espinhos de nós mesmos, que é essa consciência muito mais materialista do que espiritual que ainda domina em nós, nós vamos machucar. O machucado aqui simboliza o incômodo, porque é incômodo. Mudar meu ponto de vista, desconstruir as minhas verdades, dar espaço para que Jesus seja Jesus. Então, gente, não venhamos com essa coisa de que é simples, é fácil. Não, não é. Não quer dizer que não vale a pena. E que esse machucado não cicatriza, ele cicatriza. Ele, inclusive, te dá forças para não voltar a machucar. Mas tomar coragem de ir lá e arrancar esse espinho, às vezes, a gente vai precisar de pensar o seguinte: nós precisamos de roupagens adequadas. Desculpa. A gente vai precisar de roupagens adequadas, uma proteção maior. E a gente volta lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, de nos revestir da armadura de Deus para o combate espiritual. Então é na hora que a gente enxerga que nós temos espinhos para retirar, não é hora de esmorecer nem fugir do conhecimento espírita. Não é hora de simplesmente largar tudo de lado e viver sempre no conflito interior de eu vou batalhar ou eu vou esmorecer? Eu vou tentar ou eu vou desistir? Vou dar atenção a uma vida mais materialista ou eu posso deixar o conhecimento espiritual adentrar a vida material? Lembrando que muita coisa da vida material é importante, tanto é que a gente está encarnado. Mas se a consciência espiritual não sobrepor a vida material, até isso a gente vai fazer de uma forma indevida. A gente vai tirar a importância do espiritual sobre o material. E o material é para ser usufruído com sabedoria. Mas ele é importante. Até essa relação de respeito, de dignidade com a vida material é cabível ao espírito com discernimento evangélico. Então é hora de refletir. É hora da gente refletir. O que a gente está fazendo da nossa vida? Né? E depois, a gente pensa o seguinte: a vida, o conhecimento espiritual, ele até brota junto com o espinho. Ele está ali como o joio e o trigo crescendo junto. Mas o trigo não dá fruto. Porque às vezes o joio vai lá e puxa toda a energia, todo o nutriente daquela terra só para ele. É isso que a Terezinha fala lá no final. Quando a gente dá mais importância a esses cuidados do mundo, aos espinhadeiros, a gente não deixa a consciência de vida espiritual dar frutos em nós. A gente não consegue passar para o outro um fruto eficaz
espiritualmente dizendo. Então, você pode fazer uma excelente exposição espírita, mas a fruta que você está dando para o outro alimentar espiritualmente não vai ter o melhor sabor. Vai ser sempre um fruto falso. A gente tem uma frase assim, até muito comum, e a própria Teresinha utilizou aí nos capítulos para trás, que a própria a árvore não se alimenta dos seus próprios frutos. A terra entre espinhos não produz frutos, porque não tem como ela dar de alimento para o outro. E por fim, tem a boa terra. Gente, alguém quer falar aí sobre essa vida, sobre o terreno entre os espinhos? Fazer algum comentário? Então, vamos lá para a terra boa. Terra boa é o que ouve e compreende. O adepto sincero, que reconhece a grandeza dos ensinamentos espirituais. Nesse solo, as sementes deram frutos, porque a pessoa pôs em prática o que aprendeu. Os frutos variaram de 100 a 60 e a 30 por um. A produção não é igual porque cada ensinamento aprendido poderá ser empregado para produzir muitos atos bons, trabalho e caridade. E cada um produzirá quanto puder e quiser. Gente, eu achei lindo essa questão do cair em terra boa. Cair em terra boa é o ensinamento da vida espiritual cair para qualquer pessoa que vá produzir bons frutos. Mas a boa terra que eu sou não é igual a da Jeane, da Angélica, do Célio e da Betânia. A semente vai cair em nós e vai dar frutos bons de caridade e de trabalho. Mas serão frutos diferenciados com a peculiaridade, com a subjetividade que há em cada um de nós. Não vai ser tudo igual. E que bom que não vai ser tudo igual. Porque aí o Célio vai poder me oferecer o bom fruto que ele produziu. Eu vou poder oferecer o bom fruto que eu produzi. E assim a gente cria esse senso de fraternidade e esse reino de Deus que Jesus tanto fala, vai vir cada dia melhor. Cada dia com novos passos para que ele realmente possa acontecer. Depois a gente vai pensar assim, olha, para produzir um bom fruto, que não basta ter um bom terreno, porque eu posso ir lá e tirar a semente que Jesus leva. Depende de o quanto eu posso produzir, sim, mas que eu queira produzir. E aí entra a vontade. E a educação da nossa vontade, gente, ela é um, um, um fator que precisa de ser visto. Como assim? Olha, quando eu não quero, não adianta. Não adianta. Se eu não quero, a mensagem do Jesus não vai fazer frutos bons em mim. Que Jesus não precisa de mim para ele ser Jesus. Mas enquanto reforma íntima, se a minha vontade não é acoplada a essa semente para dar frutos, não for exatamente o nutriente mais forte para fazer essa semente germinar e dar frutos, não adianta. Porque o exercício da vontade requer disciplina. Porque não é a coisa mais confortável do mundo a mudança. Ela só é necessária. Então eu fico brincando. Gente, vocês acham que todo sábado, 8 horas da manhã, é confortável estar aqui? Nem sempre. Tem dia que eu fico doido para desligar a câmera, deitar e dormir. Eu só não devo. Eu só não posso. Não é que eu não tenho vontade. E aí eu educo a minha vontade. Aonde está a prioridade do meu espírito?
E aí a gente vê essa questão dos frutos. Nós começamos os estudos virtuais em nossa casa, no Mundo Luz, em fevereiro. Em fevereiro, a gente tinha uma realidade. Nós estamos em setembro, nós temos outras. Antes, a gente tinha um grupo muito restrito de pessoas dentro engajados aí nos estudos virtuais. Ontem nós recebemos um e-mail do YouTube falando que nós chegamos a 3.000 visualizações. Para antes, que a gente não tinha nem 100. Então, passar para 3.000 dentro de um canal praticamente recém-nascido é muito. Antes, nós tínhamos 60 pessoas acompanhando. Hoje, nós temos 180. Nós triplicamos o valor, o número de pessoas dentro do canal. Ah, é muito pouco. É muito pouco. Pode chegar muito mais? Pode. Mas acabou de começar. E já é muito dentro do que a gente consegue. Já é muito dentro daquilo que a gente se propõe. Então, você tem 3.000 pessoas assistindo os estudos. É muita coisa. Ao longo de 7 meses, é muita coisa, sim, para uma casa recém-nascida. A nossa casa fez 5 anos agora. E aí, depois, ela conclui. Temos recebido à luz do Espiritismo as sementes de Jesus, a palavra do reino, os ensinamentos espirituais. Conforme o que produzir em sua vida, com o que você recebeu de ensinamentos, cada qual revelará que tipo de solo é a sua alma. Então, quer discernir qual dos 4 terrenos você é? Olha que tipo de fruto você está dando. E aí é uma reflexão interior, muito íntima, porque ninguém pode apontar o fruto. Às vezes até aponta, né, gente? Olha lá, quando a gente vai numa árvore de fruta, um pé de manga, a gente vai lá e escolhe, fala, aquele fruto ele tá com uma cara de estar gostosa, tá madurinha. E a gente nem percebeu. Pode ser que os bons companheiros espíritas vai nos ajudar a discernir que a gente está melhorando, não por vaidade, não para fomentar orgulho, mas para entender que a gente está dando passos. E nós, cada um de nós especialmente, como que a gente tem se visto diante da semeadura do Cristo? E antes da gente passar para a segunda parábola, que é a parábola da candeia, eu quero escutar vocês. O que vocês têm aí para nos ajudar a refletir sobre a parábola do semeador? É muito bonito, né, o Murilo, essa questão de você colher, né, e ter esperança, né, de que vai nascer os bons frutos, e é muito claro que na hora que os frutos começam a aparecer, eles aparecem multiplicados, né? Eu acho que é esse o grande desafio, É, né? Essa multiplicação. essa multiplicação. Porque é fundamental que a gente tenha essa esperança, entendeu? Que esse fruto sempre apareça, né? Eu passo na minha vida particular um momento complicado, e que eu tô vendo que aos poucos os frutos estão aparecendo, né? De você não conseguir, no íntimo do íntimo, né? Onde que fala que você falou da reflexão, é que os amigos espirituais, e a gente vai entrando nessa conciliação de reconhecer, né? Os, os progressos, né? Que a gente Sim, está tendo diante das circunstâncias negativas que a vida vai nos trazendo, que é comum também, né? Faz parte. Então, eu acho que é não parar de plantar, né? Preparar e ter a certeza que quando os frutos começarem a dar, serão múltiplos. e eu acho que é importante também,
Ou sério, quando a gente vai pensar sobre esses frutos, tá? É que às vezes eu preciso de alimentar do fruto do outro, porque sozinho eu não estou dando conta. E eu acho que é essa a grandeza do espiritismo, assim, para esse momento. Diante da dificuldade, será que eu tenho que passá-la sozinho? Ou eu posso pedir ao outro a mão, o auxílio, o esclarecimento, às vezes o ouvido, que eu preciso só falar. Como que tem sido o nosso recorrer à safra do nosso irmão? Porque às vezes a gente quer só dar e não recebe. Às vezes a gente só quer receber, mas não quer dar. E o Sim, dar e receber são sempre o equilíbrio. é impressionante mesmo, isso mesmo, Murilo. Alguém mais quer contribuir aí com a gente? Eu quero. Olha, eu acho tão bonita essa parábola do semeador, porque Jesus nos fala dos terrenos e das dificuldades de cada terreno. Mas na realidade, o mais importante é a semente, porque muitas vezes falamos a mesma coisa para diversas pessoas e a reação delas é diferente. Esse é o terreno. Mas o importante é a gente falar, é a gente estar a semear, porque uma hora ou outra aquela semente vai ser assimilada. Eu ainda estava pensando sobre essas coisas ontem, quando, ouvindo uma palestra do seu Honório, eu me lembrei que ele dizia que o Evangelho de Jesus ele tem a função de nos ajudar a diminuir as nossas resistências. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de aceitar o Evangelho porque a gente não quer mudar. Então, nesse momento, o semeador já fez a parte dele. E aí cabe a nós cuidar dessa semente que caiu no nosso solo, né? Na nossa terra interior. Então, eu fico muito feliz quando você fala, Murilo, que semeando em fevereiro, em setembro, você já está colhendo algum fruto, você já está vendo alguma coisa despertar, porque não demorou, né? Então tá muito rápido. E eu vejo isso daí como uma onda do bem, que em pouco tempo a gente já começa a ver a diferença. Você citou Paulo, Paulo passou uma vida inteira para poder ver a diferença. E hoje a gente percebe o quanto que a semente dele foi importante para a gente, né? Para poder divulgar o evangelho no mundo inteiro. Então eu só tenho a dizer que continue com bom ânimo a semear, faça com todo esse amor que você passa nas suas palavras, porque nós não podemos desistir. Se tem uma coisa que não pode acontecer, é o medo e a insegurança, que não que nos atrapalha muito nesse semear. Para todos nós que estamos estudando o Evangelho, diante das dificuldades que a gente tem de mudar e diante do nosso relacionamento com o outro, né? Porque nós precisamos vencer essas barreiras e continuar a semear. É isso que eu queria comentar. Muito obrigada. Jeane, você me fez pensar assim também o perigo do imediatismo. A gente está numa sociedade é, onde tudo é imediato. Calma aí, gente. Vocês estão escutando uma música aí, é um carro de som passando. A gente está no nosso dia a dia. Aí no dia a dia a gente está lá tranquilo, ficamos ociosos ou ansiosos. A gente pega o telefone, vai num aplicativo de vídeo e fica vendo vídeo de 30 segundos. A gente está na rede social, mandou uma mensagem um para o outro. A gente acha que o povo tem que estar lá o dia inteiro à minha disposição para responder na hora. Eu não posso esperar.
A pessoa não pode estar ocupada. A gente não sabe mais esperar. E aí, diante do tempo, a gente para. A gente esmorece. E aí vem a reflexão. Será que para o bom fruto, o imediatismo resolve? É 30 segundos para a conversão? Porque Paulo, por mais que ele tenha o encontro em Damasco com Jesus, e a luz do Cristo cega, ele demorou muito tempo para a conversão dos seus valores internos e das suas verdades espirituais. Não foi imediato. Não foi de uma só vez. Paulo passa um tempo de interiorização dos valores do Cristo. No livro Paulo Estevão, tem uma parte do livro em que Paulo, ali tem um capítulo que Paulo era tecelão. Ele tecia tapetes e tal. E eu fico pensando, e ali Paulo reflete durante seu trabalho, ao mesmo tempo trabalha com a mensagem do Cristo de forma interior. Depois Paulo se torna o grande pregador do Cristo, o apóstolo dos gentios. Então, como que está a nossa relação conosco diante dessa mensagem? Que se Paulo precisou, gente, imagina nós. E quando eu falo essa questão do dar e o receber, eu falo muito particularmente também. O dar e o receber é tão importante. Às vezes a gente quer tarefeira, a gente quer sempre aplicar passe, mas a gente não se propõe a receber o passe. A gente quer sempre fazer a exposição, a gente não quer ouvir a exposição do outro. A gente quer ser bons tarefeiros na escuta fraterna, no atendimento fraterno, mas a gente não recorre ao atendimento fraterno. Será que isso é sadio? E olha, se eu não me proponho a escutar a exposição da Jeane, eu estou tirando dela, provavelmente, a oportunidade do trabalho. Olha que risco. Então, a gente tem que entender esse dar e o receber como equilíbrio. Até como uma poda às ervas daninhas da vaidade, de achar que só a gente pode fazer. E aí, mais alguém quer comentar, gente? Hoje vocês estão muito silenciosos. Vamos então para a segunda parábola de hoje, que é a parábola da candeia. E a gente vai lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 14 a 16. E assim fala: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, ele glorifiquem vosso Pai, que está no céu. Gente, é uma parábola pequenininha, mas que a gente pode destrinchá-la e aí a gente vai tirar muitas lições. A Terezinha começa assim: Vós sois a luz do mundo. Para entender a comparação que Jesus faz, é preciso nos lembrarmos da importância da luz para a vida na Terra. Ela é a forma de energia que nos permite ver, que ilumina, aclara, tornando definidas e reconhecíveis as coisas. Sem ela, a treva tudo complica e confunde. Eu fiquei pensando na hora que eu estava lendo, quando a luz acaba, e no interior ela acaba muito,
A gente acende uma vela para iluminar. E a gente coloca em lugares estratégicos para iluminar o máximo de espaço que seja possível. Eu não pego a vela acesa e coloco ela debaixo da mesa. Eu coloco em cima da mesa. Eu coloco nos caminhos onde eu preciso de passar, para que eu não saia trombando em tudo. Então, a luz é um fator organizador. Porque ela me permite tomar consciência do espaço onde eu estou, para que as minhas ações, os meus passos sejam seguros. Assim é a luz do Cristo. Ela rompe com as trevas que nos turva a visão, para nos dar a oportunidade de andar por caminhos seguros. Depois ela fala assim: Jesus chama seus discípulos de luz do mundo, porque tinham conhecimento espiritual e virtudes. E aqui na Terra, são as pessoas que têm essas qualidades que iluminam o entendimento da humanidade, definindo, mostrando, tornando reconhecíveis o sentido espiritual da vida. Percebe que Jesus chama os discípulos de luz do mundo, não luz universal. Porque os discípulos brilham à luz do Pai. A luz não é própria. Ela é a luz do mundo. Então, quando a gente se propõe a uma tarefa do Cristo, quando nós nos dizemos cristãos, quando nós nos dizemos espíritas, nós precisamos desta consciência de que, tomando a luz do Cristo, a luz de Deus, tomamos a responsabilidade de iluminar aonde quer que estejamos. Porque é importante reconhecer os passos que já demos. Nós não somos as pessoas que éramos há 10 anos atrás. Mas se a gente não se perdoa pelas escolhas indevidas, a gente nunca vai dar passos. A gente não é quem a gente era no início do ano. Se Paulo não houvesse se perdoado da perseguição aos cristãos, ele não tinha se tornado o grande apóstolo dos gentios. Porque o perdão de Deus, por ter ferido a sua lei, foi pedido em oração e executado pela vivência. E nós? Já reconhecemos onde erramos, pedimos perdão a Deus e corrigimos as nossas falhas? Porque queremos e podemos ser luz no mundo, tal qual a nossa capacidade de iluminar. Às vezes vai ser na chama fina e pequenininha de uma vela, às vezes vai ser numa luz de emergência, que vai ser num holofote. Como que a gente está? Como a gente quer chegar? E o que fazer para isso? Porque a gente tem a missão de tornar para nós e para quem nos rodeia reconhecível o sentido espiritual da vida, porque senão a vida fica insuportável, ela fica pesada. Uma pessoa em sofrimento, com uma depressão, com uma ansiedade, ela não vê gosto para a vida, não tem sentido. E nós podemos ser a pessoa que acolhe e ajuda a pessoa a achar sentido para a vida. Ela vai fazer o cuidado profissional, lá com o psicólogo, com o médico, sim, mas nós podemos ser o canal que leva a terapêutica espírita, que se dá por tantas formas. Por outro lado, quem possui conhecimento espiritual e virtudes, por essas qualidades, contrasta com o comum das pessoas e fica em natural evidência entre elas. É o que Jesus simboliza quando diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Gente, não tem como pegar algo construído no alto e fingir que ninguém está vendo aqui embaixo. Depois que a gente se coloca a serviço do Cristo, desperta a vida espiritual, algumas pessoas olham para a gente e falam: você está diferente.
E esse estar diferente vai incomodar. E esse incômodo pode fazer a pessoa ou engajar junto conosco, ou ficar indiferente, ou tomar aversão. E o importante nesse momento é pensar em como eu vou lidar com as reações das pessoas quando eu me torno um mensageiro do Pai. Porque é o que ficou na tentativa dessa edificação junto conosco, a gente vai dar as mãos e trabalhar. Ao que ficou na indiferença, a gente vai dar as mãos e respeitar. E o que tomou aversão, nós vamos dar a mão e respeitar as escolhas dele. A gente não tem que ficar achando que a gente é Deus e a gente vai ser a referência para o mundo. Não. Guia e modelo do mundo é Jesus. Nós somos trabalhadores da seara dele. Trabalhadores da última hora. Então, quando a gente está brilhando, a gente pode até querer esconder, mas de alguma forma as pessoas vão sentir. E como que a gente vai deixar com que sejamos tocados? Não por nós, mas pelo Cristo. Nós somos o portador. E aí fala assim, de fato, fica em destaque para todos que verem. Numa instrução mediúnica, aprendemos que a luz, por mais débil, evidencia-se nas trevas, mesmo as mais densas. Uma vez colocados o pensamento e o sentimento no alto nível do ideal cristão, não dá para ocultar que eles estão bem mais elevados que o pensar e o sentir comum das pessoas. Gente, há uns anos atrás, eu tive uma dificuldade muito grande. 2017, se eu não me engano. E aí, eu precisava de ajuda. Eu fui na casa do irmão Glacos, em Belo Horizonte, na Fraternidade Espírita Irmão Glacos. E eu fui recebido com tanto amor, com tanto carinho, desde a porta da fraternidade. E eu fui direcionado a um lugar, preenchi um papel para receber um receituário do mundo espiritual. E fui para a palestra. Assisti a palestra que eu achava que a espiritualidade tinha falado assim, olha, Murilo, vai lá esse dia, porque a palestra é para você. Gente, que palestra! Que palestra! Incrível! E quando terminou a palestra, chamaram pelo nome e eu havia recebido, então, uma mensagem dos irmãos espirituais. Uma mensagem simples de encorajamento, de prosseguimento, de discernimento, incrível. Foram 2 páginas, mas 2 páginas, assim, que, meu Deus, eu rumino essa mensagem até hoje. Vira e mexe, eu pego ela lá e releio. E aí houve uma sugestão, lá no final, um tratamento com 6 passes e a leitura do livro As Dores da Alma. Eu fui nas 6 reuniões, recebi os passes do tratamento, saí de lá e comprei o livro As Dores da Alma e fui ler. Cada capítulo das Dores da Alma, eu sentia que ele era para mim e eu chorava. Eu demorei tanto para ler esse livro, porque eu chorava tanto. Quando eu terminei o livro, eu não chorava mais. E aí eu entendi que o meu remédio estava ali. O entendimento das dores da alma que eu estava sentindo. A abertura para a vida que eu estava precisando. O entendimento de que a vida pode ter dores, mas saber lidar com elas era tão importante. Eu não estava sabendo lidar com elas. Então, o Glacos, para mim, foi essa cidade no alto que eu olhei e falei, não tem como ser escondido, eu vou lá pedir ajuda. E onde que pode estar essa nossa referência para olhar e dizer, vou buscar ajuda. Hoje eu preciso, amanhã eu ajudo. Porque não se esconde a candeia
e se coloca debaixo do alqueire. A candeia é um vaso de metal ou barro, que geralmente fica suspenso da parede ou velador, em que se deita o óleo para alimentar a luz na torcida, que sai por um bico no mesmo vaso. Sua finalidade, fazer luz iluminar. A candeia é como se fosse a lamparina. Era o recurso que se tinha para iluminar a época do Cristo. Hoje nós temos energia elétrica. Mas não adianta, se eu não for lá no apagador e acender, ela não vai iluminar. Eu posso até usar o recurso, eu posso não usar. E o alqueire é a medida de capacidade para seco e azeites, uma espécie de latão. Seria ilógico acender a candeia, que se destina a iluminar, e depois colocá-la sob o alqueire, porque ficaria oculta. Os seus raios não atingiriam as coisas a serem vistas, e os olhos das pessoas que as veem para propiciar o fenômeno da visão. É assim, gente. Não adianta. A gente está aqui todo sábado refletindo, estudando. Depois eu escondo, guardo e, ó, fujo. Se a gente está estudando, tem motivo. E na hora que eu escutei assim de uma pessoa, eu falei, olha, na quarta-feira a gente tem um grupo, gente. Quem quiser ir participar, a gente está estudando Vida e Sexo do Emmanuel. E a gente divide os capítulos entre os participantes. E aí, uma pessoa, eu falei assim, vamos participar conosco? Pega um tema. A gente escolhe um tema aqui para você pegar um capítulo. É um capítulo por quarto. A pessoa estuda doutrina, ó, um tempão, um conhecimento lindo. Ela falou, pelo amor de Deus, se você falar isso, eu nem volto na reunião de quarta aqui online. Eu falei, Jesus, será que é para tanto? Será? E a luz está sendo colocada debaixo do alqueire? Nós encarnados somos seres inteligentes, foco de energia espiritual, colocado em vaso de barro, o corpo humano. Deus acendeu essa candeia, animou esse vaso de barro com o espírito cheio de inteligência e sensibilidade. Para quê? Só para realizarmos a mecânica da vida passageira? O instinto basta para isso. Eu achei lindo isso. Nós somos a candeia do Cristo. E temos um objetivo para isso. Existe um objetivo para a gente estar encarnado. Não é simplesmente existir e sobreviver. Porque o instinto faz isso. Mas se somos espíritos humanos, nós temos que sair do instinto para os sentimentos, como nos diz Kardec. E é isso que faz o nosso processo de humanização. Porque se a gente cai na vida mecânica, a gente está rompendo com a natureza, a harmonia para a qual fomos criados. Ficaríamos com essência, em essência, ocultos, inúteis. Foi para que as qualidades espirituais se manifestassem para brilharmos. Para conseguir esse brilho, o ser luta, sofre, evolui. Se coloca suas qualidades de espírito sobre o alqueire somente para as coisas materiais, oculta a própria luz. Gente, nós somos o melhor que conseguimos ao longo de milhares de encarnações. Se a gente já está aqui, é muito bom, é muito grande. E o que fazer disso? Antes de iniciar a gravação, eu estava falando com a Betânia assim, Betânia, se me dá licença para contar aqui um ponto, por favor. O principal você já tem. Você está viva. Betânia tinha de tudo para não estar aqui. Os últimos 2 anos da vida da Betânia foi complexo com problemas de saúde. Aí ela se recuperou e ainda está aqui todo sábado. Então já é muito estar vivo. Agora que estamos vivos, o que vamos fazer da vida? Então, se a gente já lutou, já sofreu, já evoluiu alguma coisa, nós estamos muito bem. Não quer dizer que ainda não tem percursos a ser seguidos, mas que nós já percorremos uma parte. O lugar certo para a candeia acesa
não é sob o alqueire, não é escondido, não é velado. A gente é tímido para falar do Cristo. Tem gente que fala assim, qual que é a sua religião? E a gente morre de dificuldades de dizer, somos espíritas. E será que a gente precisa ter essa dificuldade? A gente não pode simplesmente dizer com amor que somos espíritas. Mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. No suporte especial que a deixa em ponto elevado, fazendo sua luz chegar a todos que estão ao redor. Será pela ação cristianizada, digna e bondosa, que o seguidor de Jesus conseguirá manter uma conduta moralmente elevada, sem se aliar do dever de ajudar quem está ao seu redor, na casa da humanidade que é a Terra. Quando colocamos e quando estamos no lugar devido, nós propiciamos iluminação. Quando propiciamos iluminação, crescemos espiritualmente. Gente, isso é tão bom. Isso é tão carinhoso. Isso é tão afetuoso. Porque quando a gente leva a luz, a gente retira trevas. É igual na oração de Francisco de Assis, quando diz, onde há trevas, que eu leve a luz. Mas que eu leve, ele não está eximindo da responsabilidade individual do trabalho no Cristo. Será que nós estamos nessa disposição evangélica de sermos portadores da luz do Cristo e encaminhá-la, direcioná-la a quem quer também romper as luzes da própria vida? Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Esclarecido pela mensagem cristã e tocados pelo sentimento do amor divino, qual uma candeia iluminada e no velador, brilhemos para a atividade espiritual superior através do corpo de carne. Façamos bom uso da encarnação. Para isso Deus nos criou. Assim as criaturas poderão ver a força e o sentimento com que Deus agraciou os seres e a destinação superior que deu à vida. E louvarão a sabedoria e a bondade do Criador, o que ainda não fazem agora, por não saberem ver a justiça, o acerto e a beleza da vida. Eu acho que esse é o grande encerramento do capítulo. Porque quando reconhecidos, a glória não é nossa, é de Deus. Quando a gente olha para a figura de um Chico Xavier, é lindo, mas ele nunca aceitou bajulação, ou, entre aspas, puxa-saco. Chico sempre foi a pessoa que levou Jesus, a mensagem do plano espiritual, mas sempre se colocou no lugar de criatura, tanto é que ele se dizia o verme de Deus. Que se tirasse uma letra, ele viraria cisco. Ele entendia o seu lugar no mundo. E às vezes a gente quer achar que a gente é um farol de luz própria a iluminar o mundo, e não os detentores da luz do Cristo. E aí eu encerro aqui e abro a palavra. Alguém quer falar sobre a parábola da candeia? Oi, Murilo. Oi, Eu Jeane. quero. Eu acho essa parábola tão bonitinha, porque ela fala de pessoas que já possuem a luz, onde a sementinha já germinou, né? Sim, E ela dá continuidade. O que fazer quando essa luz já apareceu? Colocar no velador. Poxa, e o que é o velador, senão aquilo que nos sustenta? Ou seja, manter a vibração elevada, porque a gente fica tão em altos e baixos, né? Cai, levanta. Toda hora a gente, na invigilância, leva um tropeço e demora para se sustentar de novo. Então é uma parábola muito linda que Jesus nos explica como fazer para a gente continuar com essa chama acesa
e ir melhorando ela. E o mais bonitinho disso tudo é que na parábola dele, ele deixa a mensagem: olha, vamos ficar mais vigilantes, vamos continuar firmes no estudo, para que a gente possa ir aprimorando, né? Porque a chama pode se elevar. A gente não tem que se contentar só com uma chama pequenina. Então, é uma parábola que parece algo tão infantil, mas que no fundo, nos retrata uma profundidade tão grande de continuar caminhando, né, para que a gente possa vencer. Estamos vivendo um período tão difícil, tão cheio de aflição, e onde a nossa sensibilidade está cada vez maior, porque nós estamos mais sensíveis ao mundo. É Sim. importante que a gente mantenha essa chama acesa, né? Que nós nos mantenhamos no velador, com Jesus presente nas nossas vidas. Eu gosto demais dessa parábola e eu adoro quando a Dona Terezinha fala sobre ela, escreve sobre ela, porque ela nos diferencia a questão da escuridão e da luz. A luz física e a espiritual são muito importantes na nossa vida. É isso que eu queria comentar. Espero ter agregado alguma coisa aí. Muito obrigada. Pessoal, eu quero trazer uma outra reflexão. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. E eu convido a todos vocês para, por favor, lerem o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser a base do nosso estudo, junto com o livro da Terezinha. Tá bom? E aí a gente vai caminhando aí para o final. Jeane, você faz a prece de encerramento para nós? Faça sim. Vamos lá então, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e nos preparar para poder agradecer ao Senhor essas gotas de luz que recebemos hoje. Que possamos finalizar o estudo, cientes de que nossa vida continua, nossa luta também continua. Senhor Jesus, obrigada por esse evangelho, por essas sementes que caem agora sobre a terra dos nossos corações. Que elas possam, Senhor, encontrar terreno sadio, cheio de vontade, de coragem, cheio de bom ânimo, e que assim, cientes da nossa luta de todos os dias, possamos agregar esse evangelho para melhor desempenhar essa luta. Mestre Jesus, fica conosco, que possamos juntos fazer um mundo melhor, com bom ânimo e com alegria. Obrigada por todos. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado. Nós nos Eu que encontramos aí agradeço. na semana que vem para o nosso último encontro desse livro. E aí a gente já vai começar o segundo livro da coleção, que é o Mediunidade. Tá bom? Um abraço, meus irmãos.